criança, chegamos na quarta-feira, vamos para a nossa aula de ciências. Como é que vocês estão? Estão animados para mais uma aula? Muito bem, espero que estejam. Crianças, vamos para a página 65. Vamos fazer primeiro a correção da atividade que vocês fizeram aí em casa, tá certo? Vamos corrigir para ver se vocês acertaram, tá? Qualquer dúvida e qualquer errinho que tiver, vocês podem apagar, tá? A questão 1, na página 65, diz assim: os objetos abaixo foram criados para atender às necessidades dos seres humanos. Converse com o colega para identificar a função para a qual eles foram criados. Depois escreva essa função ao lado de cada imagem. Crianças, a letra A, que objeto nós vemos aí? Nós vemos uma carroça. E a carroça ela foi criada para quê? Transportar, para o transporte, não foi, criança? De pessoas e de objetos. Então a carroça ela foi criada para esta função, o transporte de pessoas e de objetos. Fizeram assim? Muito bem. Aí nós temos a letra B, um capacete. Olha a diferença do capacete que nós usamos hoje para o capacete de antigamente. Para que fizeram esse objeto, o capacete? Para que ele serve? Qual é a função dele? Proteger a cabeça de golpes e pancadas. Então esses capacetes aqui, crianças, eram feitos de ferro, que protegiam as pessoas de golpes e pancadas. Então, até hoje o capacete ele serve para isso, né? Para quando nós andamos de moto ou tá em algum trabalho que usam capacete, para quê? Para pancadas, né? Para quedas, que ele vai o quê? Proteger a cabeça. Temos os tijolos, crianças, na letra C. Ele serve para quê? Construções de casas, prédios, galpões e etc. Então, os tijolos ele tem essa função. O tambor, crianças, que é a letra D, acompanhamento em música, incentivo na marcha de exército e sinal para reuniões. Então, ele pode servir tanto para o acompanhamento em música, ele serve também para o incentivo na marcha de exército e também para sinal para reuniões, etc. Então, os objetos, sabemos que os objetos ele têm as suas funções. E quando eles são fabricados, eles já estão o quê? O fabricante ou alguém que constrói aquele objeto já sabe a função adequada e para que ele vai servir. Por isso, cada material está adequado para o objeto e para que ele vai servir. Para aquele momento, certo, crianças? A página 66, vamos para a página 66. Aqui, criança, construindo juntos. Aí tem que tal construir um mural com imagens de objetos do passado e do presente. Para isso, forma um grupo. Como nós estamos fora da escola, nós não estamos no momento na escola, então vocês podem fazer em casa, sozinhos, certo, criança? Vocês vão precisar de cartolina, lápis, cola, tesoura sem ponta e 5 passos abaixo. Vocês podem usar a cartolina ou vocês podem usar o caderno de ciências de vocês. Uma dica: pesquise, vocês irão pesquisar alguns objetos que existiam no passado e que foram sendo modificados ao longo do tempo até ficarem como o que conhecemos hoje. O que eram usados no passado para uma função e que foram substituídos por outros. Converse com seus pais e avós sobre esses objetos, com o traço divida a cartolina ao meio. De um lado, cole as imagens de objetos do passado e do outro lado, imagens do objeto do presente. Vocês podem fazer isso no caderno, aí vocês podem identificar objetos do passado e objetos do presente. Agora, aqui a 5 não dá pra gente fazer porque nós infelizmente não estamos na sala de aula, mas vocês podem fazer essa atividade no caderno, combinado? Agora vamos ao objeto do tempo da infância de nossos bisavós. Os objetos da sala de estar. Quando nossos bisavós eram crianças, as casas tinham objetos. Assim como a nossa casa tem hoje. Os objetos eram móveis para sentar, apoiar os outros objetos e para servir como decoração.
e eram um pouco diferentes do que encontramos atualmente. Crianças, os objetos dos nossos avós, a maioria eram feitos de madeira, eram diferentes dos objetos que nós vimos hoje. Hoje nós já conseguimos ver cadeira de plástico, já conseguimos ver cadeiras de ferro, já conseguimos ver também às vezes cadeiras até feitas com alumínio. Então, os objetos que eram usados pelos nossos bisavós são totalmente dos objetos que usamos hoje. Já foi o quê? Sofrendo modificações, transformações. Crianças, antigamente tinha um ferro de passar roupa. O ferro era feito de um material de ferro, um ferro bem grosso. Ele não era conectado à energia, como nós usamos hoje, que o ferro ele já pode ser conectado à energia. O de antigamente, que os nossos bisavós, e eu até alcancei, a minha avó tinha um desse, que ele era o quê? Era um ferro bem grande, feito de um material que era um ferro mesmo, ferro. E como é que ele esquentava para passar as roupas? Dentro dele, crianças, eram colocadas brasas de fogo. Fazia o fogo, aquelas brasas quentes, né, que estavam que era retirada do fogo, colocava dentro do ferro, tampava e o ferro esquentava na medida que as brasas iriam soprando ou com o vento, o ferro esquentava e as pessoas passavam a roupa com esse ferro, e ele era muito pesado, ele não era tão leve quanto os de hoje. Então, a diferença, continuava tendo a mesma função de ferro? Sim, mas que com a sua tecnologia ele sofreu o quê? Modificações, de ser tirada com o fogo, que era esquentada com as brasas do fogo, ele já não é com o carvão, né, que era feito foguinho para tirar o carvão e colocar no ferro. Não, agora o ferro ele está o quê? Conectado à eletricidade, que chamamos de ferro elétrico. Então, crianças, no passado, a sala de estar tinha a maior parte dos objetos feitos de madeira. Como eu disse, a maior parte dos objetos que os nossos bisavós usavam eram feitos de madeira, não tinham esses objetos que temos hoje. E alguns móveis podiam ter parte de tecido, de algodão. Portas e janelas eram de madeira e muitas dessas janelas não possuíam vidros. Então, as janelas que hoje nós já vimos, já tem vidros. As mesas já estão fabricadas com vidro. Antigamente não, tudo que eles usavam, tudo que eles tinham era de madeira, algumas vezes revestida com tecido, mas que a maioria eram feitas com esse material, a madeira. Hoje não, hoje se nós entrarmos e na nossa casa, nós já temos o quê? Materiais que sofreram modificações, como o ferro, as janelas, já temos janelas de vidro, as mesas já estão sem mesas de vidro. Então, já os materiais, eles sofreram modificações de acordo com a necessidade das pessoas, de acordo com a necessidade da população. Aí, bem aqui tem assim, sala de estar de uma casa antiga com diversos móveis de madeira. Aqui vocês observam o armário, observam a cadeira, observam as janelas, então tudo feito de madeira. Crianças, a questão 1. Observe a imagem da sala de estar antiga e responda os itens abaixo. Tente localizar na imagem objetos ligados pela tomada à eletricidade. Quantos você localizou? Vocês observam algum objeto que pode ser ligado à eletricidade? Nenhum. Aqui eu não encontrei, nós não encontramos nenhum, porque não tem nenhum objeto ligado à eletricidade. Se eu fosse perguntar para vocês, olha ao redor no cômodo que você está e procure se tem algum objeto que pode ser ligado à eletricidade. Tem, e vários, né? Na nossa casa tem vários objetos que ligam à eletricidade. O fogão, a geladeira, a televisão, os celulares, rádio, tudo é ligado à eletricidade.
o computador. Mas antigamente, os nossos bisavós, eles não usavam nada ligado à eletricidade. Quando eles tinham, se tinham, eram a pilha. Não era nada a eletricidade, porque eles não tinham acesso. Na maioria das vezes, essas pessoas eles não tinham acesso, porque a eletricidade naquele tempo era muito difícil. Então, eles não tinham acesso à eletricidade. E os materiais, eles não eram na eletricidade. Eles eram feitos para o momento, naquele tempo, que as pessoas necessitavam, e a função deles não era usados como as de hoje. Por quê? Porque se não tinha eletricidade, não poderia ter um rádio na eletricidade, não poderia ter uma geladeira, não poderia ter uma televisão e nem um ferro, porque não tinha. Então agora, o momento, com as transformações, eles foram sofrendo modificações. Marque a alternativa que explica a sua resposta. Antigamente, em muitas casas não havia eletricidade, ou era comum ter eletricidade nas casas, ou muitos objetos precisavam de energia para funcionar. Não, antigamente a eletricidade era muito difícil, então nem todas as casas tinham eletricidade. A B. Comparando com a foto na sala da sua casa, há mais ou menos objetos ligados pela tomada à eletricidade? Dê exemplos. O que, crianças? Podem ser citados o quê? O que há mais ou menos objetos ligados? Televisões, telefones, que eu falei, aparelhos de som, videogames, tudo que é ligado à eletricidade. Por quê? Porque a eletricidade é mais fácil ser encontrada. Todas as casas que nós vimos têm eletricidade. Antigamente, como as pessoas iluminavam o seu caminho no escuro? Com fogo, com velas, com lamparinas. Crianças, as lamparinas que eram usadas, que eu ainda consegui alcançar, era uma lamparina que poderia ser feita de um material de, vamos dizer, de latas de leite. Eles colocavam um pavio, que era um fio, fazia um biquinho, e dentro da lamparina, crianças que eram usadas, eles colocavam o gasolina ou a querosene, que eles colocavam dentro e poderia acender o pavio em cima. E essa lamparina passava noites, às vezes 2 noites, 3 noites, usando aquela mesma querosene. E clareava todo o ambiente. Então era o que os nossos bisavós usavam. Velas, lamparinas ou fogo. Que era a eletricidade deles, era esses objetos. Eles não tinham o que nós temos hoje. Então, ficamos por aqui. Espero vocês na próxima aula de ciência semana que vem. Até mais!